Falamos que o processo pode ser retido indevidamente pela parte, mas também pode ser retido pelo juiz. Aliás, existe uma grande quantidade no foro, o problema maior no foro é a retenção pelo juiz. Muito bem. Se a retenção é culposa, ou seja, se o juiz não está retendo, segurando aquele processo por dolo ou fraude, veja, se ele não está retendo os autos por dolo ou fraude, neste caso, cabe a qualquer das partes representar perante o Tribunal de Justiça ou o órgão a que ele estiver vinculado. Se for juiz do trabalho, represente junto ao TRT, juiz federal, Tribunal Regional Federal. Para quê? Porque a pessoa, o relator que receber, o corregedor que receber essa representação, vai aferir a culpabilidade, vai aferir a responsabilização desse juiz, nomear um outro juiz para atuar naquele processo. Então aquele juiz ficará desvinculado, não poderá atuar naquele processo. Veja bem, nós estamos falando de uma falta de responsabilidade, uma culpa, uma negligência ou imprudência do juiz. Porventura pode acontecer, do juiz esquecer processo, perder, extraviar processo. É uma situação. Então veja que a coisa é light. Primeiro caso, perda da competência para decidir. Segundo caso, aí é problema. Existia essa possibilidade muito antes da emenda constitucional 45. Do juiz ficar desvinculado do processo. Bom, isso não tinha repercussão nenhuma. Os juízes tripudiavam, guardavam, jogavam processo em qualquer lugar e ficava lá. Com efeito, a emenda constitucional 45 bateu no lado mais sensível do cidadão, se chama bolso. É a parte mais sensível do cidadão. Dispôs que o juiz que demorasse, que tivesse falta de celeridade, segurasse o processo, travasse a marcha processual, não poderia ser promovido. Ora, se ele não vai ser promovido, o seu subsídio vai ficar congelado. Se vai ficar congelado, mexeu no bolso do juiz. Então, neste caso, não pode ser promovido, em razão dessa retenção por imprudência ou por negligência. Então, veja só, é um subsídio que a Constituição Federal criou, um subterfúgio para impulsionar a marcha processual. Cabe, evidentemente, aos tribunais fiscalizar a aplicação desse dispositivo constitucional, mas o Constituinte já deu a sua possibilidade, já deu a sua contribuição. Bom, isso pode vir no seu concurso da seguinte forma: diferenciar as consequências entre a retenção culposa e a retenção dolosa ou fraudulenta. Imagine a seguinte situação: a ação penal ou a ação civil está para prescrever, falta 30 dias para prescrever. O juiz, com amizade, pela amizade ou por outros meios que nós não vamos tratar, não nos interessa aqui, retém o processo, deixa de sentenciar ou deixa de produzir uma determinada prova a fim de alcançar de que aquela parte seja beneficiada com a prescrição. Neste caso, nós estamos diante de um delito de prevaricação, artigo 319 do CPP, Código de Processo Penal. Nós não falamos apenas naqueles casos da retenção culposa, nós estamos falando de um dolo, de uma fraude. E, segundo caso, responsabilidade por perdas e danos. Se porventura a parte com aquela prescrição civil prejudicada vai ingressar com a ação de indenização de reparação de danos. Então veja, meu amigo, essa questão
ela pode vir dessa forma como nós estamos colocando para você, como nós estamos facilitando, mastigando para você. Ela vai pedir, ela vai requerer de você o conhecimento entre a retenção pela imprudência, pela negligência, ou a retenção pelo dolo, pela fraude. Nessas duas situações você vai saber diferenciar. Se ela for apenas por imprudência, por uma negligência, olha, o juiz, pelo artigo 93 da Constituição Federal, não vai poder ser promovido. O tribunal pode, uma vez representado o juiz, pode designar outro juiz para analisar aquele processo. O juiz fica desvinculado. São duas situações. Se houve dolo ou fraude, a vontade de beneficiar uma parte com um atraso no processo, neste caso haverá prevaricação. Artigo 319 do CPP, mais aquelas consequências lá da retenção culposa. Então, na retenção por dolo ou fraude, soma-se impossibilidade de promoção, soma-se o afastamento daquele processo, a instauração de ação penal e perdas e danos na esfera civil. Correto? Isso é importante. Importante para você gravar e você derrubar, deixar de lado o seu candidato. Jogar ele lá para trás. Deixa ele para trás. Você é muito mais, você é nota 10. Você tem um diferencial. É nota 10. Para tanto, vamos fazer um comparativo entre responsabilidade do juiz e responsabilidade dos auxiliares da justiça. Nós não vamos entrar aqui numa discussão acerca do corporativismo, numa discussão acerca do quem pode mais, manda mais. Mas isso pode cair em concurso. E se você guardar essa regrinha, que é muito simples, quem pode mais, manda mais, você vai saber que, no caso, veja bem, no caso de juiz e Ministério Público, em regra, eles são punidos a título de dolo ou fraude. Ah, mas eu preciso guardar dolo e fraude? Não, você não vai guardar, meu amigo. Fique tranquilo, guarde apenas o dolo. A fraude é uma consequência do dolo. Então veja, quem pode mais, manda mais. Guarde essa regra. Então, o juiz, ele vai ser punido no processo, em regra, pelo dolo. Se cair fraude, ótimo, você vai lembrar, o dolo, a fraude é um plus em relação ao dolo. Ok. Os auxiliares da justiça, eles são menos. Quem pode menos, manda menos. Os auxiliares de justiça, como escrivães, peritos e oficiais de justiça, podem ser punidos no processo, seja a título de culpa ou a título de dolo. Então veja, isso é matéria de prova objetiva. Isso pode cair na sua prova objetiva. Estou falando pode cair. Ou seja, o termômetro está morno. Quando eu falar isso cai, o termômetro está quente, meu amigo. Guarda o ponto porque ele vai para a prova. Nós não temos aqui nós temos um compromisso de colocar você dentro. Nós vamos fazer você nota 10, ok? Muito bem. Tempo e lugar do ato. Ora, a sede do foro, a sede do juízo, é o lugar onde se pratica os atos processuais. O tempo e lugar dos atos é o foro, ou a sede do juízo. Lá nós vamos ter oitiva de testemunha, lá nós vamos ter protocolo, cartório para receber petição, lá vai ter sala de audiência para a prática de audiência. Então, meu amigo, o lugar por excelência para a prática do ato processual é o foro, ou a sede do juízo. Horário para a prática do ato, das 6 às 20 horas. Ora, na minha comarca, o foro não funciona às 6 horas da manhã. O Código de Processo Civil, ele legisla sobre o processo e procedimento. Mas a organização judiciária compete ao tribunal daquele estado. Então veja, se o tribunal, porventura, entender que o foro deve abrir às 6 horas da manhã, nota 10. Maravilha! Porque em cidades como Cuiabá, Corumbá, Teresina, Manaus faz um calor infernal.
Para quem usa terno é melhor ainda acordar de manhã cedo, na aurora do amanhecer, e protocolizar a petição. Excelente. Isso pela norma de organização judiciária. É permitido? É. O Código de Processo Civil fala entre 6 e 20 horas. Muito bem. Isso é o teto. Nelson Nery Júnior afirma que isso é o teto. Se o Código de Organização Judiciária dispuser que o fórum vai ficar aberto até as 21, ilegalidade. Totalmente abusivo, está ultrapassando os limites impostos pela legislação processual vigente, pelo Código de Processo Civil. Então não tem validade. Nessa situação a lei é totalmente ilegal, não tem como permanecer, não tem como subsistir. Exceção, 6 entre 20 horas, e cuidado, o Código de Processo Civil fala que pode ser praticado até as 20, mas o protocolo não tem que ficar aberto até as 20, vai depender da lei de organização judiciária daquele estado, de determinado estado. Exceção, primeiro caso, ato que tiver iniciado antes das 20 horas. Ora, oficial de justiça vai fazer uma penhora de um determinado bem, começa a fazer às 17 horas. Vai parar um arresto, vai parar um sequestro, uma busca e apreensão de um menor, porque deu 20 horas, o oficial de justiça olha no relógio e diz, olha, sinto muito, 20 horas eu tenho que parar. O Código de Processo Civil fala que os atos são praticados entre 6 e 20 horas. Totalmente absurdo. Totalmente absurdo. O ato que começou às 20 horas tem que ir até finalizar. E no caso de alguém que chega com a petição, 30 petições, principalmente advogado de banco, estagiário, né, o escraviário de banco, chega com 20 petições, às 18 horas, por exemplo, no fórum, a escrivã ou o funcionário do fórum vai poder dizer, olha, começou, mas nós não vamos terminar agora, termina amanhã. Ora, a parte não vai perder prazo por conta disso. Por quê? O Código de Processo Civil diz, começou o ato antes de encerrar o expediente, se ele começou antes, tem que ir até o encerramento. Se vai parar 3 horas da manhã, ninguém sabe, é problema, é uma situação problemática, mas vai ter que acontecer esse ato por força do Código de Processo Civil. Segundo caso, citação em penhora, mediante requerimento da parte. Se você vai interpor, se você vai propor uma execução extrajudicial, muito cuidado, muito cuidado. O artigo 172 do Código de Processo Civil impõe a regra que os atos devem funcionar, devem ser praticados preferencialmente nos dias úteis. Nos dias úteis. Nos dias de feriado, dia santo, sábado, domingo, todo mundo quer descansar. Todo mundo vai descansar. Advogado, oficial de justiça, perito e assim por diante. Entretanto, exceção por força do artigo 172 e seus parágrafos. Ora, se a parte requerer, a parte faz requerimento expresso de que a citação, a penhora ocorra fim de semana, fora do horário de expediente. Veja, primeiro requisito, a parte faz requerimento de que quer que o ato seja praticado fora do horário comum, fora do horário normal. Segundo, o juiz deferindo essas benesses, esses benefícios. Neste caso, o oficial de justiça vai trabalhar sábado, domingo e feriado. O ato vai ser praticado. É exceção? É exceção. Mas vai ter que ser praticado nessa forma. Muito bem. Férias. Acabaram as férias forenses para juiz desembargadores. Essa é a regra. Acabou, liquidou-se as férias forenses por força justamente do princípio da celeridade processual. As férias tinha 2 férias, uma em janeiro, outra em julho. Aí trabalhava-se, aí mais as férias individuais, trabalhava-se apenas 9 meses no ano. Isso não pode, não tem cabimento no negócio, uma situação dessa. Férias forenses, Constituição Federal, artigo 93, 12, acabou com as férias forenses. Existe férias forense? Existe. Lá no STJ, nos tribunais superiores, no Supremo ainda existe as férias forenses. Correto?
Então isso tem repercussão nos prazos. Recessos, dia não útil, existe a possibilidade de recesso, correto? Nesse caso, algumas ações são interpostas. Por exemplo, produção antecipada de provas, embargo terceiro, medidas cautelares, busca apreensão, arresto e assim por diante. Muito bem, isso tudo é para dizer para você que a regra é, os atos são praticados em dias úteis. Exceto, nós vamos ver, quando é para não perder, não deixar perecer direito, quando é ato que envolve ação cautelar, nesses casos, nós temos que admitir que eles são praticados fora de dias úteis e fora do horário normal, fora do horário comum. Muito bem. Prazos. Esses prazos aí, minha gente, eles têm uma parcela de colaboração para jogar o candidato na lona. Os prazos têm derrubado o candidato, embora sejam simples, embora sejam matérias não muito difíceis, mas tem jogado o candidato na lona. Muito bem. Classificação, embora em uso, uma classificação pacífica que não tem muita repercussão. Isso apenas em provas de faculdade cai. No entanto, existe possibilidade de cair em concurso, por isso nós vamos falar. Os prazos podem ser dilatórios ou perentórios. Os prazos dilatórios, estava falando, dilatórios, dilata. Dilatar quer dizer prorrogar, alterar, modificar. É assim que você vai entender as coisas, com palavras-chave. Dilatório, dilatar, modificar, alterar, prorrogar. Ok. Dito isso, perentórios. Perentórios não, esse não tem escapatória. Não tem escapatória. Prazo perentório é aquele prazo que a lei diz, olha, deve ser fixado na data X e tem que acontecer na data X. Ele não admite essa dilação, essa modificação desse prazo. Tem exceção, daqui a pouco nós vamos falar. Prazos próprios. Bom, próprios são aqueles que devem ser cumpridos, né? Então as partes cumprem os prazos, tem que cumprir porque tem penalidade se não cumprir. Agora, juízes, os magistrados, os desembargadores nem sempre cumprem os prazos. Então a doutrina chama de prazo impróprio. Por quê? Não vai ter penalidade se ele não cumprir. Vai gerar um desgaste para a máquina do judiciário, mas não vai gerar penalidade, não vai gerar prejuízo direto para a parte. Correto? Isso é importante. Muito bem. A regra dos prazos. Tem um esqueminha aqui que eu quero que você observe. A regra dos prazos. Primeiro caso, continuidade. Um prazo ele é contínuo. Começou a fluir, ele tem que encerrar. Tem advogado, promotor de justiça que detesta os feriados prolongados. Por quê? Tem duas facetas. Os feriados prolongados, por exemplo, de Carnaval ou da Semana Santa, como a gente chama, ele tem um problema. Se porventura seu prazo começou a fluir antes daquele determinado feriado prolongado, aqueles feriados eles estão dentro do seu prazo. Então a parte tem uma tendência de relaxar, descansar, passear e descuidam do prazo. Então nem sempre é tão bom esses prazos prolongados, esses feriados prolongados. Muito bem. Como é que vamos entender isso? Observe aí. 10 dias para agravar, por exemplo. Você tem 10 dias para interpor um agravo. Se tiver um feriado, 2 feriados, se o prazo antecede aos feriados, se começou a fluir, esses dias de feriados aí, você observa o primeiro, segundo dia de feriado, eles entram dentro do seu prazo, você acaba sendo prejudicado porque a lei diz que os prazos são contínuos. Entretanto, se porventura seu prazo vai fluir, o primeiro dia vai ser num dia de feriado, aí é tranquilo, não vai fluir o prazo. Ele vai aguardar no primeiro dia útil para começar a fluir. Bom, tem exceção ao princípio da continuidade,
a regra da continuidade. Então todo mundo chamando tudo de princípio e chega num ponto que a gente não sabe mais o que é princípio e o que é regra. Isso é uma regra. Tem exceção à regra da continuidade? Tem exceção à regra da continuidade. Por exemplo, férias forense ou um recesso forense. Veja o esqueminha. 10 dias para agravar a decisão. Fluíram 8 dias. Faltando 2 dias, vem o feriado ou as férias forense. Neste caso, somente após o encerramento desse recesso ou dessas férias, vai fluir os outros 2 dias que sobejar, ou os outros 2 dias remanescentes. Agora, cuidado, não há interrupção. Nós